Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Vou correr aqui então. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição e tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, Rodrigo, já quero começar agradecendo a sua participação aqui no podcast Eu, Ator. Tenho certeza que a sua trajetória vai inspirar todos os jovens que escutam e assistem esse podcast, porque realmente é uma história de um guerreiro, assim, né? E eu já queria começar perguntando o seguinte: você foi criado no Morro do Macaco, sei que você se formou na Cal, mas eu queria entender, você sabe a idade que você tinha quando esse fogo, essa chama do teatro acendeu dentro de você? Você lembra quando foi exatamente? Essa é sempre uma pergunta que eu não sei responder, porque, na verdade, como eu sempre fui muito tímido, eu não sei em que momento que startou, sabe, que virou essa chave para mim. Talvez mais ou menos ali quando eu comecei a assistir Sai de Baixo, que foi um programa que eu adorava assistir. E aí começou essa vontade, assim, tinha uma coisa Tem até uma coisa que eu faço no meu humor, né, que é uma brincadeira do Miguel Falabella, que falava de subúrbio, né, que é um pouco E eu me identificava muito, né, porque da comunidade, assim, e eu também alternava comunidade e subúrbio, então eu me identificava muito com aquela realidade que ele citava. Eu acho que isso começou a me trazer para próximo do teatro, tanto que meu primeiro espetáculo de teatro que eu assisti foi com o Miguel, que era o Submarino, que ele fazia com a Zezé Polessa, no Norte Shopping. Que máximo. Mas aí, como é que veio essa decisão? Ok, vou estudar na Cal, vou me matricular. Alguém te incentivou? E como você ficou sabendo disso? Porque realmente todo mundo no Rio de Janeiro só se fala Cal ou Tablado, né? Então são as duas escolas que são sempre referência para atores no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a fazer teatro com 18 anos, né? Já essa questão tardia, acho que muito até por conta da minha timidez e tudo mais. Então, eu comecei no Tablado. E aí a Cal é cara pra cacete. Na verdade, o tablado já era uma função para eu fazer. Tipo, eu já tinha pedido pra minha mãe que fosse meu aniversário de 18 anos, uma coisa meio... um evento para conseguir. E aí, na Cal, eu, na verdade, peguei o meu dinheiro de rescisão de um trabalho que eu fazia de telemarketing e paguei o primeiro mês. Aí, o segundo mês, eu já não tinha mais dinheiro para pagar, né? Porque é tão caro. Que imagina, a rescisão de um telemarketing é o primeiro mês da Cal e acabou. Acabou. E aí, o segundo mês, a minha mãe pagou, mas aí ela que ficou ferrada, né? E aí acabou que surgiu um trabalho no metrô, que eram apresentações de sketch dentro do metrô. E aí eu comecei a fazer isso, que foi custeando a minha Cal inteira, na verdade. E esse foi seu primeiro trabalho pago como ator, esse trabalho do metrô? Foi. Primeiro trabalho pago como ator. E como é que você se sentia? Porque é um trabalho difícil, né? Lidar com o público ali diretamente, ainda mais no metrô, onde não é... Uma coisa no teatro, as pessoas estão indo lá te assistir. No metrô tem uma coisa do incômodo, né? Das pessoas estarem ali querendo só chegar no trabalho delas. E como é que você lidava com isso tão jovem? Cara, foi uma experiência muito interessante, sim, principalmente para fazer comédia, né? É uma virada de chave, de você entrar com o pé na porta. Às vezes eu quase que estabeleço um comparativo, assim, quando eu fiz a Carol Paixão, que eu ia nas novelas, Sim. você entra no estúdio, sabe? Tipo, no meio da filmagem, assim, esse esquema que era do video show já um pouco, né? Do repórter invadir, e eu já de personagem, então é uma coisa mais ainda bizarra. Eu tenho a mesma sensação, é bem similar, assim, de você entrar no metrô, de você ter que roubar a atenção daquelas pessoas, quase que a mesma coisa, assim, de você ter que entrar no estúdio, sei lá, Denis está gravando, aí você entra, aí o Denis, porra, agora não! Aí, tipo, você sabe, você tem que lidar com uma situação Tentar lidar com improviso mesmo, né? Porque Exatamente. a Carol Paixão era improviso puro ou tinha um roteiro ali? No video show, todas as vezes ela tinha um roteiro, né? Mas acho que a maior parte, assim, porque eu gosto muito desse humor que você consegue capturar ou aproveitar uma realidade ali, subverter para alguma coisa e fazer a coisa brincar a partir daquele elemento fresco, que eu acho que sempre sai mais engraçado. Mas a gente sempre tem um roteiro também para não ficar perdido, né?
Você, quando fez a sua primeira participação na TV, foi na Diarista. Você fez teste para essa participação ou você foi convidado? Na verdade, não fiz teste, não. Foi convidado pela Juliana Silveira, que fazia a produção de elenco na época, porque eles tinham assistido o Suburbanos, que foi o espetáculo que a gente fez, e tipo, teve uma sessão que só tinha produtor da Globo assistindo. Porque a Frida tinha assistido. Na verdade, assim, a Márcia Andrade ia dirigir comigo. Aí não rolou dela dirigir, porque ela estava com outros compromissos. Mas aí ela foi assistir e aí conseguiu levar a Frida. Aí a Frida assistiu e a Frida, tipo, divulgou dentro da Globo, que era depois do Divã, aquele espetáculo da Lilian Cabral, com a Sim, Alexandra Richter. sim, sim. Depois do Divã, a gente era o melhor espetáculo da temporada. E aí foram vários produtores de elenco assistir justamente para poder ver o que é isso que a Claro. Frida maluca estava falando, que era legal. E foi quando eles viram, e aí logo depois veio esse convite para fazer essa participação da diarista. Ah, então foi por conta do teatro. Na minha próxima pergunta era exatamente sobre os Suburbanos, o espetáculo. De onde partiu a ideia de falar, ok, porque a gente sabe a dificuldade que é produzir teatro no Brasil, ainda mais numa época que você não era conhecido. De onde você tirou essa grana para pôr esse espetáculo de pé e falar, ok, vamos lá, vamos bater na porta, vamos conseguir pauta em teatro? Como é que foi tudo isso? Eu nem sabia quanto ia ser esse valor, né? Essa grana que precisava para se montar um espetáculo. Na verdade, assim, tipo, desde sempre eu fico muito encantado com o lugar da onde eu vim. Eu sempre tive esse encanto com o comportamento desse lugar, do subúrbio, da comunidade. Eu sempre acho que as pessoas são muito espontâneas, são mais coloridas, mais vivas e tal. E eu sempre fiquei a fim de falar dessas pessoas. E o Suburbanos foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer isso. E aí eu tinha feito mais sketches que tinham rolado num festival de sketch. Tinha um festival de sketch que eu ainda nem fazia como ator, eu só tinha escrito, estava dirigindo. Quem fazia era a Thalita e a Bel, que fizeram mais tarde espetáculo comigo. A Thalita ganhou o prêmio de melhor atriz dessa sketch. Aí eu fui levar para o Moacir Chaves, que na época tinha uma coisa tinha um diretor de teatro meio que administrando cada teatro estadual. Ah, sim. E aí ele falou assim, traz o espetáculo pronto, que eu falei, eu tenho outras sketches com essa mesma temática, eu queria fazer um espetáculo. Ele falou, quando você trouxer pronto, eu faço. Eu falei assim, aí eu sou ariano, né? Aí não me joga um desafio que aí vira demanda. Somos Aí dois arianos. é? Então, você é de quando? Dia 4. Eu faço amanhã, na verdade, é Ah, 30. que massa. E aí eu falo, fudeu, agora que me lançou esse desafio, eu fui escrever, entreguei para ele, ele falou, agora eu vou ter que te dar um horário. E aí ele deu, só que assim, foi um perrengue do cacete, e eu vi que faltava 7 mil reais assim, de coisas que eu tinha gasto, e a minha mãe pegou o empréstimo. Porque minha mãe foi aquele tipo de mãe que ela não me deu força inicialmente, mas ela foi fazendo as coisas, sabe? Aquela que fala, você vai fazer o que no teatro, porra? Você não sei o quê, você é pobre, você não tem ninguém da família é artista, que você tá pirando, né? Mas no fundo ela ia fazendo essas coisas assim, tipo, me ajudar a pagar cal, aí pegava a grana do suburbano pro espetáculo. E aí a gente ficou com essa dívida e o espetáculo virou. Assim, depois de uma crítica do Globo e de uma chamada no RJTV, foram tipo, coincidiram ser Que são pautas difíceis de conseguir, assim, ainda mais para quando não tem gente conhecida. Exatamente. E aí coincidiu de ser na mesma semana. Saiu a crítica do Globo e aí saiu a nota na RJTV. E aí, tipo, o teatro que a gente tinha para 15, bombando a gente tinha 20, 30, foram 200 e poucas pessoas no Teatro Leblon. E era curioso porque a minha mãe estava na plateia e ela falou que tinham duas mulheres, assim, visivelmente leblonianas, será que a gente pode falar dessa maneira? Sim. Residentes do Leblon. E elas falavam assim, que curioso, né? Como ele retrata bem essa realidade. Porque é quase que na cabeça das pessoas de fora, é quase que uma observação, tanto que na crítica tinha isso, fazer uma observação arguta do subúrbio. Eu falei, meu Deus do céu, o que é arguto? Isso é bom, porque era o subtítulo, eu nem catei. Eu falei, porra, por que o crítico tinha que botar arguto, cacete? Mas, enfim, aí eu fui ver que era algo positivo e tal, que era uma observação minuciosa e tal. Porque era uma coisa que eu tinha no meu sangue, né? Não dava para tratar aquela realidade de uma maneira tão verdadeira se não fosse alguém que tivesse essa vivência. Não, mas é exatamente isso, né? E você então aprendeu ali
levando na cabeça, né? Devendo no banco e acreditando realmente nesse projeto. Você, a Thalita e a Bel, vocês eram de uma companhia, vocês formaram meio que uma companhia? De onde surge Thalita e Bel na sua vida? Na Para verdade, embarcar nessa ideia com você? surgiu da vida, as duas também vinham do subúrbio, né? Então sabiam do que a gente estava falando. Era uma coisa que, assim, tinha... Eu acho que os atores que faziam o espetáculo tinham que ter uma propriedade muito grande do que estava sendo dito, né? Senão ficava meio clichê, ou caricato, ou artificial, sei lá, acho que ou virava um deboche, sabe? E a gente tinha muita propriedade para falar disso. A gente conhecia todos aqueles personagens que a gente estava interpretando. Então ficava muito verdadeiro, né? Enfim, eu acho que isso foi uma virada. Mas a gente se conheceu na vida. Eu conheci a Bel na Cal, conheci a Thalita no tablado. Aí a gente foi se convivendo e aí tinha um espetáculo ali na mão, elas toparam e vamos embora. Amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, meu irmão. Assim vou lá com a Xanã de Jardim, tu não tava preocupado com o horário. Oculta. Genuína. Enigmática. Olha aqui, daqui a pouco o seu Adilson vai expulsar nós desse pagode. Que se dane-se o seu Adilson. A mãe dele é diabetes. Que morra a mãe dele. Tu devia tomar uma surra de pó com pregos. E aí então a turma do Didi entra depois dessa participação na Diarista, juntamente com o teatro. Como é que foi isso? Uma vez que você fez a Diarista, você ficou ali no olhar dos produtores de elenco, aí falaram, ok, pintou essa oportunidade na turma do Didi, vamos ver se ele topa. Como é que foi essa oportunidade? Na verdade, veio uma nota 10 da Kogut, falando que eu era um ator de teatro que deveria ser mais conhecido da TV. Olha. E, coincidentemente, o filho do Renato Aragão assistiu essa Diarista e o Renato estava procurando novos atores para meio que fazer um mix lá na turma do Didi. E aí veio o convite e eu fui fazer a turma. E ficou durante 4 anos. Durante esses 4 anos você continuou rodando com suburbanos ou não dava? Sim, total. Na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro com suburbanos do que na turma do Didi, porque quando a gente entra na Globo, apesar da galera não saber, já fica sabendo, gente. Já fica sabendo. O salário não é lá essas coisas. Quando a gente entra, a gente vai melhorando. Agora, quando entra... Então, a grana que dava no teatro era o que bancava, assim, porque aí que eu fui conseguir, pela primeira vez, morar na Zona Sul, né? Enfim. Mas isso tudo graças ao dinheiro do teatro, de fato. E uma coisa, depois que quando você foi convidado para o Zorra, foi por conta também do teatro, ou foi por causa da turma do Didi, você estava ali, a turma do Didi já tinha acabado e aí você foi para o Zorra. Como é que foi essa sua transição? Não, a turma do Didi não tinha acabado, não. Na verdade, assim, eu ia sair da turma e o gerente de produção da turma do Didi era o mesmo gerente de produção do Zorra Total. E aí, o Sherman, eu já conheci um roteirista que escrevia para o Zorra Total, e acabou que o Sherman foi assistir essas coisas que, na verdade, eu atribuo nada por acaso, coisa de Deus mesmo. Sim. O Sherman foi assistir no penúltimo dia do espetáculo dos Suburbanos no Leblon, para você ver o quanto tempo durou. Ficou 6 anos em cartaz. Nossa. E aí ele foi assistir no Teatro do Leblon e ele falou, não, meu contrato da Globo ia acabar. Aí ele falou, não, vem para cá, a gente quer você aqui. Aí eu fui fazer uma participação no quadro da Catiúcia, como Edmilson. E aí depois veio a Valéria. E é curioso, que todo mundo, como a Valéria que estourou, todo mundo acha que a Valéria foi o primeiro personagem que eu fiz no Zorro. Não foi o Edmilson, a Valéria. E essa coisa da Valéria eu queria entender. Ele já tinha na cabeça, obviamente, que ele tinha visto o espetáculo, e não chamava Valéria, né? Chamava Edneia, é isso? No teatro? Era Edneia, exatamente. E aí, por que essa mudança de nome? E também o bordão não era ai como eu tô bandida, é ai como eu tô piranha. Como é que veio essas sugestões e como é que você falou, ok, quer mudar, vamos mudar? Na verdade, a gente estava conversando, eu e Thalita um dia, falando, piranha não rola, né, na televisão e tal. E aí a gente ficou falando possibilidades, como eu tô vagabunda, como eu tô não sei o quê, e surgiu o bandido, acho até que foi uma sugestão da Thalita. E acabou que a gente fez e virou, assim, é coisa que a gente não imagina que vai virar, né? Nunca quando você sabe, tipo, eu acho que essas coisas de virar, você não fica meio que, vai virar. Não, vira e você fala, ih, cacete, virou, não sabia. Até você entender que tá rolando, sabe, eu tenho a sensação de que dá uma demorada, assim, é meio difícil cair as fichas. E de Edneia pra Valéria tem um porquê? Não lembro porque virou Valéria Vasquez a bonita, não lembro, honestamente. Mas é porque eu achava um nome comum, talvez, eu queria que fosse um nome comum, não queria um nome
muito enfeitado, sabe? Que sugerisse uma inverdade. Eu queria que fosse muito real. Eu queria realmente uma mulher de verdade, né? Então, Valéria, para mim, era um nome muito comum. Assim, tem pessoas na minha família que se chamam Valéria. E uma vez que a Valéria foi realmente o divisor de águas na sua carreira, né? No sentido que a partir desse momento você não tinha como ir na padaria sem ser reconhecido. E como é que você lidou com isso tudo? Porque é isso, né? Muda, é o que você falou, você não espera. E de repente você está ali e a sua vida foi invadida por autógrafo, selfie. Como é que foi lidar com essa realidade depois da Valéria? Cara, é meio maluco, assim, porque na verdade você nem consegue, tipo, você entende que está acontecendo alguma coisa, né? Tipo, eu fazia peça no Norte Shopping e daqui a pouco eu continuei fazendo, só que a diferença é que eu não podia andar tranquilamente. Então, assim, se eu sabia que estava atrasado para o espetáculo, se eu chegasse, provavelmente ia rolar um bochichozinho e tal, de foto e tudo mais. Mas eu nunca tive problema com isso, assim. E eu sempre fui muito de boa, assim, dessa maneira aqui. Eu não, por mais que meus personagens sejam muito histriônicos, eu sou mais nesse mood que eu tô. Então, o que acontecia muito eram as pessoas imaginarem que eu fosse meio Valéria. Ou qualquer outro personagem que eu faço que é sempre muito fala alto, muito espalhafatoso. E eu não sou assim. Então, acho que as pessoas achavam que ou eu, algumas vezes estava sendo antipático, ou que eu estava sendo blasé, quando na verdade só estava assim, oh, obrigado, obrigado. Me lembro que agora, há pouco tempo até, eu já fazia tô de graça, uma moça virou para mim e falou, ai, adoro o seu programa no Uber. Adoro o seu programa, amo, não sei o que. Eu falei, ah, muito obrigado. Você vai falar muito obrigado? Eu tô falando que eu te amo, você vai falar assim comigo? Eu falei, não, não é nada. Eu realmente fico muito feliz. É porque quase parece irônico da minha parte eu falar. Sim. Eu realmente fico. Quase que soa meio que um blasé, sabe? Tipo, eu realmente fico muito feliz. Mas não é, porque realmente eu sou assim, tipo, e fico achando que se eu entregar também muito, vai soar artificial, o que me dá o que me dá uma angústia. Falar, ah, mentira que tu me ama, ah, não. Fazer o personagem, né? Parece que eu não estou sendo honesto. De fato, quando eu estou falando nessa cadência, é porque eu realmente sou grato. E eu realmente devo tudo a essas pessoas que acompanham meu trabalho. Eu tenho total consciência disso. E jamais serei grosseiro ou, sabe, arrogante ou não receberei esse tipo. A menos que você tô saindo do aeroporto. Já tiveram vezes alguém pedindo um fotógrafo e desculpa, eu tô correndo pro avião. Tipo, porque você nem termina a frase. Sim. Sabe? Mas assim, já aconteceu, minha mãe teve câncer de útero, né? E ela tava operando, aí eu perguntei pra enfermeira assim, chorando, porque eu tava muito emocionado. Falei, moça, pelo amor de Deus, minha mãe, como é que tá? Ela falou, não, tua mãe tá ótima, já tá quase acabando a cirurgia. Vem cá fazer uma foto comigo. Já rolou isso. E eu entendo, honestamente, que assim, talvez seja a única vez que essa moça teria me visto. Talvez não dá muito para... É difícil para as pessoas de fora dissociarem você também do que você apresenta na TV, principalmente eu que apresento sempre personagens tão espalhafatosos, tão alegres. E eu não julgo mesmo, sabe? Às vezes eu vou estar... talvez eu me impacte um pouco com aquela informação no momento, né? Eu estou impactado com uma outra coisa. Alguém te faz essa pergunta de foto, talvez você fique meio assim, agora, não sei se era a hora, mas vem, vamos fazer, sabe? Você não sabe muito como reagir. Mas eu jamais falaria, porra, você não tá vendo que minha mãe não combina comigo esse tipo de atitudes. Mas hoje em dia você aprendeu a falar não? Não, estou comendo, assim que eu terminar de comer, eu posso tirar essa foto com você? Ou não, você ainda... Às vezes, cara, assim, se eu estiver comendo, às vezes, mas ainda paro de comer para fazer a foto, em geral. Já algumas vezes, você pode só esperar acabar de comer, que eu tô com muita fome, tipo, ou só um instantinho, você vai embora agora? Você pensa, eu tô indo embora. Eu falo, então tá. Você fala assim, eu tô aqui ainda, se você vai ficar aí ainda, você me dá 2 minutinhos que eu acabei, eu faço. Entende? Mais ou menos assim. Na época da Valéria, você acabou recebendo alguma crítica da comunidade trans por conta do tema? Não. Ou foi porque realmente é algo que se tornou mais forte agora, né? De uns anos Agora, pra cá. Então, na época, você chegou a sofrer algum tipo de crítica? Não, na época da comunidade trans, não. Hoje, eu já ouvi alguns comentários, inclusive eu desenvolvo um projeto com 2 mulheres trans, que elas me situaram, assim. E aí me caiu uma ficha de, assim, meu Deus, eu me sinto muito culpado de ter feito. Porque entendo hoje em dia o quão difícil é para as mulheres trans, para as pessoas trans, né?
estarem no mercado de trabalho por conta de um preconceito social. E aí eu, enquanto gay, já estou ocupando um lugar que poderia ser de uma trans. Então, acho realmente, hoje, eu não faria a Valéria. Ou se eu fizesse a Valéria, talvez teria uma outra trans comigo para compor esse cenário, sabe? Sim. É delicado, eu acho que é exatamente isso. A gente vai se educando também, né, com essas transformações e vai entendendo esse caminho. Estão acompanhando Fina Estampa. Tá, ele adora a Griselda. Ah, é? E o Pereirão? Ele adora. Eles já viram o Pereirão. Como é que surgem esses personagens? É primeiro a voz? É uma frase que você escutou? É depois que você põe o figurino? Porque seus personagens são sempre muito completos, né? Tem a coisa do figurino, tem a coisa da voz, tem a coisa da prótese dentária. Como é que é esse processo de construção? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria entender a primeira coisa que vem é o texto? É um bordão? Então, eu não sei, honestamente, eu acho que é um pouco de tudo, assim. Eu sou muito observador e talvez pela minha timidez eu acabo compondo muito por fora, porque eu me enxergo distante, né? Eu não me enxergo naquele personagem. Talvez o personagem que eu tenha mais próximo de mim é o Jefinho, digo fisicamente, né? Que eu acho que você fez uma participação com a gente, você não fez? Vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí você fica... Mas assim, eu fico sempre tentando me distanciar, sabe? Então acho que eu componho muito justamente para eu enxergar alguém diferente de mim, para eu poder ter a liberdade de falar muita merda e de ser escroto às vezes, e de ser politicamente incorreto dentro de uma figura, de um universo que representa aquilo, sabe? É quase uma blindagem para poder chegar ali com aquele personagem e brincar e se divertir, né? Porque eu acho que é isso. Você falou da participação que eu fiz em Suburbanos e foi divertidíssimo, mas é isso, é uma participação, então você chega num ambiente onde todo mundo se conhece e você fala, meu pai, como é que eu vou fazer? Decorei meu texto, vou lá, e a gente fez um ensaio. Aí na hora do gravando eu fiz... Meu pai, pra onde ele tá indo? Pra onde ele tá indo? Eu lembro que eu fiquei desesperado, porque é isso, o Jefinho não tem fim, né? Você ia, até você escutar cortou, valeu, você não para, e eu assim... Eu lembro que a minha primeira reação foi assim, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que jogar com ele tá aqui, não tá no texto, mas vamos lá, bora. E eu lembro que eu me diverti muito e falei, cara, que fantástico isso. Ah, você é o Jeff. É Jefferson. Jefferson. Ah, tá aqui. O senhor Charles separou duas chaves. Duas chaves. Pra você, pra suíte Mastro. Então, mas é chave. Isso aqui é cartão, é pré-pago? Não, essa é a chave. Ah, pensei que fosse crédito. E queria entender essa sua liberdade. Você gosta desse lugar do risco, do improviso, de ter um texto ali, mas eu vou aqui brincar em cima do que está escrito? É esse lugar do espontâneo, né? De você poder... É óbvio que, assim, tipo, o diretor me dá um espaço ali, naquele caso, né? Depende também do lugar que você tiver. E hoje em dia, aliás, eu prefiro até fazer trabalhos que eu consiga ter esse espaço para que eu possa, de alguma maneira, brincar além do texto. Porque eu acho que o que vem ali daquele momento... Óbvio que tem movimentos que a gente erra, né? Tipo, aí, mandei uma que não precisava. Mas acho que, assim, em geral, também são esses momentos que você tem uma pedra bruta do humor. E isso é muito legal. Eu fico muito... animado quando você acerta, porque eu fico tentando, assim, eu estava falando isso, não me lembro onde, que eu fico o tempo inteiro tentando rir, causar em mim mesmo a vontade de rir. Não é fazer a palhaçada no sentido pejorativo, mas assim, tipo, eu fico tentando ver o que vai me fazer rir, sabe? É quase como, é uma parada meio bizarra, assim, é quase como se você conseguisse se assistir de fora e falasse uma merda tão inusitada, capaz de divertir a você mesmo. Então, eu fico tentando me colocar nesse lugar, sabe? Eu, tipo, tento me distanciar do Rodrigo consciente para ir para um lugar mais maluco, e em algum momento eu falo uma merda que eu falo, cara, aí eu mesmo poderia me divertir com isso. É isso sempre o meu desafio quando eu estou em cena, assim. É maravilhoso, e eu acho que é isso, é a espontaneidade que capta ali naquele momento, e é isso, tem coisa que serve, tem coisa que não serve, e aí cabe ao diretor ali depois enxugar o episódio que fica com 50 minutos. Rodrigo e seus improvisos. E, Rodrigo, no Tô de Graça tem uma caracterização muito forte, né? Tem a coisa dos peitos gigantes, a coisa da prótese, da peruca. Como é que é para você é cansativo para você? Porque você normalmente grava o dia inteiro. Como é que é essa sua rotina de gravação?
Geralmente gravação Tô de Graça, que é sitcom, assim, a gente grava o dia inteiro. E é mais bizarro, porque no início a gente começa pensando em um monte de coisa. Eu quero dentadura, peruca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois que já faz a porra do personagem há um ano, que você já, de alguma maneira, já sabe, aí você fala, podia tanto tirar esse dente, né? Podia tanto tirar aquilo ali, porque dá uma trabalheira depois pra fazer tudo, e é isso que você tá dizendo, né? Tipo, você fala, cacete, olha quanta coisa eu botei, o que eu inventei essa porra toda, podia ser mais simples. Mas aí já era, né? A gente já inventou, agora... Mas eu digo por causa da espera, né? Porque não é assim, você vai ali, faz a cena e acabou. Não, você tem que esperar até mudar a luz, aí vai. E isso que eu acho que é o mais... Eu acho que o desafio maior é esse, né? No sitcom, menos, porque no sitcom tem uma luz um pouco mais engessada, não tem tanta... E aí eu adoro fazer sitcom exatamente por causa disso, que essa espera do cinema ou de uma linguagem um pouco mais cinematográfica que a TV hoje em dia tem feito muito, é realmente muito desgastante, né? A gente faz muito menos cena do que faria, né? Numa novela mesmo, provavelmente, né? Que as coisas são mais ali chapadas, a luz é mais chapada, não tem tanto recorte, não tem... Porque quando entra, calma aí, só um instante, aí vira, era fazer assim. O cabelo. Aí você fala, não, você parou a cena por causa de fazer? Porra, não. E você pretende se arriscar no drama? Você ama comédia e dá pra ver que é onde você mais se diverte. Você pretende se arriscar no drama? Você tem algum projeto pra teatro ou TV que você queira ir pra um lado mais sério do Rodrigo? Por enquanto, não. O que eu sempre faço, na verdade, em algum momento de um projeto de comédia rasgada, é tocar num lugar mais sutil, sabe? Eu gosto de, em algum momento, falar sério. Em algum momento, sei lá, eu fiz o Suburbano Sortudo, aí tem um momento que eu tô falando da minha família, não sei o quê, e que aí é um momento um pouco mais sutil, que tem uma emoção, que é de verdade, assim, que poder você enxergar o lado humano desse personagem. Por exemplo, na temporada passada tinha um momento que a Graça ia embora da casa. Ela falava, eu vou embora, eu preciso conseguir minha vida, e daqui a pouco eu volto. E eu tô num sitcom, mas eu me emocionei, assim, falando pros meus filhos, teoricamente pros meus filhos, falar, eu não consegui ir embora, vocês são a minha vida, então eu preciso estar aqui, mesmo que lá fora eu fosse ganhar dinheiro, que é a historinha do dia, né? Eu preciso voltar. E assim, naquele momento, isso foi tão verdadeiro para mim que me toca e eu me emociono e eu deixo ir, entendeu? Então, assim, são nessas sutilezas que eu gosto de enxergar o drama. Sim. Não faria, tipo, um drama mesmo, uma peça mais dramática, pesada Eu mesmo? faria. Na verdade, eu não digo não para nada. Tipo assim, se for a proposta, vamos embora, vamos tentar. Não sei como é que vai ser. Eu não sei se agora é a minha escolha prioritária, sabe? Sim. Mas se aparecer, eu não sei, talvez, não sei, eu nunca digo não. E você se aventuraria novamente em um musical? Que você fez Shrek, eu tive a oportunidade de te assistir fazendo Shrek. E você, cara, é inacreditável. Eu acho que eu vi você no Shrek e vi também no comício, no seu show que seu pai, inclusive, fazia com você, né? Seu pai fazia com você. Uhum. E é fantástico isso. Te ver no palco, tem essa coisa da liberdade do ator que eu falo, cara, é isso. É de correr o risco mesmo, de errar ou acertar. E você enfrentaria talvez um novo musical? Sim, total. Como foi essa experiência para você? Foi incrível. Era um pouco cansativo por conta dessa história das parafernálias. O burro era muito, muito pelo. E eu corro, eu pulava, não sei o quê. E eu vou também, né? Eu faço a coisa. E aí, tipo, eu suava demais, assim. Eu saía do intervalo, a minha roupa de dentro estava molhada. Era realmente, eu acho que um exercício físico de fato, sabe? Assim, era uma malhação. Mas talvez gostaria de fazer um musical menos composto de tanto... nesse sentido. E essa coisa da rotina, se bem que você está acostumado, né, por conta dos espetáculos, mas o musical tem uma coisa da rotina, né, de ser aquele mesmo espetáculo, ou até dentro do musical você dava um jeito de pôr a Não, eu improvisava muito. E depois que a gente criou uma relação de afinidade, eu e a Fiona, a gente, tipo, saía, Sara, exatamente. Sara. Cara, a gente pirava muito, assim, tinha uma cena que a gente era só em que a gente ria, uma que a gente ia pra trás da árvore. Cara, a gente sacaneava demais, assim, era uma bobagem, a gente ficava rindo, era muito divertido. Então a gente sempre arruma uma maneira de ir burlando ali. Aqui vem cá, gostei de tu, cara, inclusive eu queria saber qual o teu nome, qual a tua graça, what's your name? É Shrek. Como é que falou? Shrek. Shrek? Shrek.
Shrek. Xereque, reque, 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 xereque, reque. Aqui gostei de tomar energia boa, cara. Peitinho, peitinho, peitinho. Rodrigo, quero agradecer esse papo aqui, eu sei que você está com hora aí. Eu queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, que é a seguinte: se você, Rodrigo, pudesse voltar para aquele jovem de 18 anos, 19, e se você pudesse olhar no olho dele depois de toda essa sua trajetória, o que você diria para esse jovem? Valeu a pena. Só, valeu a pena. Só isso. E nossa, siga que em é muita frente. relação, valeu a pena mesmo. Valeu mesmo. Faz Agora- de novo. Eu falaria assim, faz de novo tudo que você fez que vai dar certo. E eu acho que é isso, quando a gente é jovem, a gente tem muita ansiedade, né, do que eu vou fazer. A mãe fazendo empréstimo, né, tendo que pegar não sei quantas conduções para chegar na escola de teatro. E realmente eu acho que é isso. Parabéns pela sua trajetória, sou fã de Carteirinha. Obrigado. E espero que você continue nos alegrar por muitos anos e trazendo essa felicidade que para um povo que sofre tanto, né, tem tanto sofrimento, e você traz essa pitada de alegria e ilumina o coração dos brasileiros. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado você pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Beijo. Obrigado.